Graça e paz, povo de Deus. Mais uma vez o canal Frutificai trazendo um estudo para você. Hoje vamos falar sobre o livro de Tiago, sobre o tema sobre provação. Ele leva um capítulo inteiro para falar sobre provação, como ela é, quem é, na verdade, que está provando e quais são as suas consequências, ou então qual o seu objetivo. Vamos falar sobre isso hoje. E o nosso estudo, então, está no livro de Tiago, capítulo 1, dos versos 1 até o 8, e depois vamos dar uma pausa e vamos até o 12. A palavra diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a perseverança. Tenha, porém, a perseverança a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não penses tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Essa é a palavra de hoje e aí começa o canal Frutificai. Então, gente, hoje a gente vem falar novamente sobre o livro de Tiago, que é um livro prático, é um livro que tem muitos ensinos abençoadores e hoje, especialmente Tiago, a gente vai identificar aqui o nosso autor, vamos identificar essa carta para quem estava sendo enviada e qual era o objetivo da carta, que fala muito sobre provação, sobre perseverança. Primeira coisa, quem era esse Tiago? Nós sabemos então que, mais uma vez, o Tiago que aqui está dizendo não era o apóstolo, aquele que andou com Cristo e andou também com os outros apóstolos. Esse daqui morreu muito cedo. Ele, lá em Atos dos Apóstolos, ele já tinha sido morto pelo rei Herodes. No entanto, esse Tiago aí é o Tiago meio-irmão de Cristo. E para começar, é muito curioso saber que ele, no tempo em que Cristo estava na terra, mesmo vendo os milagres, mesmo ouvindo a palavra, ele ainda não cria plenamente. Ele era uma pessoa incrédula. Mas depois da ressurreição, ele veio a se aproximar e aí a obra foi concluída quando ele estava em Pentecostes, esperando a descida do Espírito Santo. E aí ele veio a ser um homem fervoroso. Aí também ele veio a ser uma pessoa que veio a ser o líder em Jerusalém. E aqui nesse momento ele está falando para os membros judeus que estavam dispersos fora da Judéia e que eram pessoas que estavam com muitas dificuldades. Estavam passando por situações diversas. Então a gente vai tentar falar de tudo que Tiago está falando nesses versículos de forma didática, de forma rápida e que seja abençoador para a sua vida. Então, para começar, quando ele fala para aquele povo que estava disperso, estava dentro da chamada diáspora, estavam fora da Judéia, eram pessoas descriminalizadas, eram pessoas que tinham total dificuldade. Por quê? Porque ser cristão naquela época, na era de Cristo e depois da sua ressurreição, era dificílimo. Eram pessoas que, mesmo quando estavam diante de seus senhores, aquelas pessoas que eram seus empregadores, ou então diante de passeios na praça, ou então na rua, eles eram descriminalizados, eles eram
vamos dizer, assediados, porque cristão era uma raça diferente, era um povo diferente. Primeiro, porque eles não tinham vários deuses. Eles adoravam a um Deus. E naquele tempo, o povo greco-romano, o povo pagão, eram politeístas, criam em vários deuses. Então, para eles, a pessoa que cria em um só Deus era praticamente um ateu. Era uma pessoa que não cria em Deus. O segundo ponto, como o Estado e a igreja tinha praticamente uma coligação, você não adorar César como uma divindade seria você ser um mau cidadão. Por isso, aqueles cristãos que não se curvavam diante dessa verdade que era crido, era entendido pela nação, eles seriam maus cidadãos. Então, por esse motivo, mais uma vez, olhar para os cristãos era olhar para um povo excluído, que não era um cidadão de bem. Eram pessoas que faziam tudo ao seu bel prazer. Muito bem. Passado essa parte, agora a gente tem que falar sobre o objetivo da carta de Tiago. Tiago aqui, ele vem tentando animar, vem tentando dar o ensinamento sobre como está passando por provações. E não, por isso que eu falei no plural, porque são várias provações e variadas provações. Eram várias provações dos quais esse povo estava passando. Eles poderiam ser, muitas das vezes, demitidos, poderiam ser perseguidos, seus familiares poderiam ser retirados de suas casas, eles poderiam apanhar, açoitados, eles poderiam ser até presos. Muitas coisas estavam acontecendo e a igreja estava realmente muito preocupada com essas situações dos quais eles não tinham controle. Mas vamos lá, na palavra do Senhor. E hoje eu vou tentar falar de versículo a versículo para o estudo ficar dinâmico. No primeiro momento, ele fala aí para o povo que estava disperso. Já falamos quem são eles e ele os saudou. Muito bem, no segundo momento, ele fala que esses irmãos venham a ter grande gozo quando eles estivessem passando por várias provações. Então esse é um momento difícil de se falar. Por quê? Porque quando a gente vai falar de uma pessoa estar em provação e você ter a felicidade de passar por ela, parece uma coisa que não está no mesmo contexto com a outra, porque ninguém quer passar por provação. Mas, querido, a gente vai entender que a natureza da provação, ela não é para que venha destruir, não é para que venha a trazer malefícios, mas sim para que venha aperfeiçoar o cristão, venha a trazer um caráter perfeito, venha a fazer com que ele venha amadurecer e ser íntegro. Esse é o objetivo da provação. Então, por isso, Tiago está dizendo o seguinte: olha, tenham grande gozo, felicidade, quando caíres em várias tentações, ou variadas tentações, porque toda provação, ela não é uma provação única, ou seja, você não vai cair numa provação hoje e amanhã, em outro dia, você vai cair na mesma provação. É claro, evidente que as provações são diferentes, mas em todas elas tem um ensino diferente também e tem uma forma de te moldar e te fazer um crente melhor. Então, vamos aí continuando, porque é nesse sentido que a gente vai falar. Ele ainda fala o seguinte: sabendo que a prova da vossa fé opera a perseverança. Ou seja, você está passando por uma prova, é natural que automaticamente, enquanto você está passando, e isso é muito importante dizer, porque existem várias pessoas, ou sei lá, os jargões que falam estou na prova, e é sempre o verbo estar, é nunca está passando, é sempre o estagnado, a prova parece que não sai. É como o Egito, né? Ele está fixo, assim como a prova parece que está fixa. Não, Tiago deixa bem claro que a provação, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim também. Ou seja, quando passares pelas provações, então quer dizer que a provação vai passar. Agora, independente do tempo, porque não podemos mensurar aqui, porque o ensinamento de Deus, ele pode ser a curto prazo, pode ser rapidinho.
uma provação do que a pessoa vai passar e já acabou. E a pessoa entendeu o ensino de Deus. Mas pode ser uma provação mais longa. Então temos que ter o discernimento, temos que entender o ensino de Deus, os frutos que vão trazer o ensino que o Senhor tem nos dado. E aí, quando você passa pela provação, quando o povo passava pela provação, isso gerava algo muito importante, trazia perseverança, ou seja, trazia constância, trazia ali uma firmeza. Era aquela pessoa que depois de provado, ela entenderia que deveria ficar ainda mais firme nos propósitos e nos caminhos do Senhor, estaria ali com a sua mente totalmente blindada contra as inconstâncias, sobre o pensamento dobre, que nós vamos falar ainda. Então, naturalmente, quem passa por uma aprovação também tem a sua fé provada. Por quê? Porque você primeiro tem que entender que Deus está contigo. Se você entende que o Senhor está contigo em todos os momentos, você vai entender que quando você está passando pela aprovação, o Senhor está ao seu lado, independente da circunstância. Então, a prova da vossa fé, a provação, ela vai lhe trazer um fruto, perseverança. Você vai ser firme e vai ser constante. Você vai ter o pensamento firme em Deus. Continuando aqui, ele vai dizer que a perseverança, ela vai trazer uma obra perfeita. Por quê? Ela vai fazer com que aquela pessoa seja completa e íntegra, sem ter falta de nada. E isso nós não estamos dizendo, queridos, falta de bens, falta de dinheiro. Nós não estamos aqui usando os termos do mundo. Nós não estamos usando o que é na terra. Nós estamos falando de coisas espirituais. Quando você passa por uma aprovação, o seu fruto, ele será para o seu bem espiritual. Então, nesse momento, é garantido que você sairá mais completo, mais íntegro e maduro. E isso daí é muito assim difícil a gente afirmar que isso vai acontecer na terra, porque nós sabemos que para chegarmos à estatura de varão perfeito não será aqui, mas nós estaremos em constante busca. E é isso que nos ensina a todo momento buscar a estatura de varão perfeito, buscar ser completo, buscar ser o melhor servo do Senhor, ser aquela pessoa que realmente o serve cada vez melhor, sendo aperfeiçoado, sendo praticamente, vamos dizer, graduado através das situações e das provações. Então, a perseverança na provação, ela traz ali a consequência, ele traz o resultado de que a pessoa sairá maduro, ou seja, sairá experiente. Ela saberá até mesmo passar para aqueles que estão passando pela mesma circunstância ou por uma circunstância semelhante, vai poder passar uma palavra de fé, vai poder passar uma experiência que vai edificar o seu próximo. Então, é uma garantia. Você vai sair mais maduro, você vai sair mais íntegro e não lhe faltará coisa alguma. Espiritualmente falando, você vai sair edificado, fortificado, porque o Senhor, como eu disse, vai estar com você. Muito bem. Em outro verso, ele diz o seguinte: mas se algum de vós faltar sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Muito bem. Se algum daqueles, e aí Tiago está falando, se algum de vós lhe faltar sabedoria, e a sabedoria, nós temos aqui que passar o ensinamento de que não é aquela sabedoria que nós acumulamos no decorrer da nossa vida através de estudos, através de escola, de faculdade, através de pesquisas, mas é a sabedoria que nós temos divina. Ele não faz a alusão direta aqui, mas naturalmente ele estava querendo falar
sobre um personagem muito interessante que, no momento em que ele podia pedir qualquer coisa a Deus, ele pediu sabedoria. Nós entendemos até que a sua resposta já trazia as características de um homem sábio, uma vez que ele não pediu as coisas que iriam se corromper ou iriam se destruir, iriam acabar. Ele pediu algo que seria sempre renovado, sabedoria. E uma coisa muito importante que eu queria deixar para os amados do canal é: tem uma passagem na Bíblia que também nos mostra uma das fontes de você ter sabedoria. E a palavra é que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Ou seja, você temer a Deus não é aquele temor e medo, mas é você ter o respeito a Deus, respeito às suas escrituras, você andar segundo Deus quer. Esse é o princípio de toda sabedoria. Essa é a sabedoria que sim estava sendo esperada, que sim estava sendo abordada. Era você entender que se falta sabedoria, porque para passar por uma provação, deve-se ter sabedoria. Você tem que ter um entendimento, primeiro, como vou passar por ela, e você tem que também pedir que o Senhor esteja contigo, diante da provação que está você passando. Então, passar por uma provação tem que ter sabedoria, porque muitas das vezes tentamos dar o nosso jeito para passar pela provação, então encurtar a provação, então eliminar a provação, e é nesse momento em que escolhemos caminhos diferentes, é que a provação pode se tornar em algo pior. Porque a provação, a primeiro momento, ela vem trazer aperfeiçoamento, ela vem moldar o caráter cristão. Mas a partir do momento que muitas das vezes nós fazemos o jeitinho, ou então tentamos agir de forma do nosso jeito, aí pode realmente a prova se tornar isso, e eu vou explicar. Muito bem, então essa parte aí nós temos que ter sabedoria e entender que Deus dá livremente, ou seja, é garantido. Se você está passando por uma aprovação e quer entender, e até mesmo quer saber como passar por ela, peça a Deus. Converse com Deus. Fale com o Senhor. E Ele, com certeza, te dará sabedoria, te dará um entendimento, te dará até mesmo a ferramenta necessária para você passar por ela. Mas você tem que conversar com Deus. E melhor, Ele não vai lhe lançar isso ao rosto. Ele não vai dizer, olha, eu já te dei sabedoria em outras provações, agora você quer de novo? Não. A cada momento o Senhor tem uma alegria de passar sabedoria e de estar com cada cristão que passa por uma prova. Porque quando Ele está nos provando, é natural e certo que o desejo de Deus é que no final de tudo isso, você venha a ser aprovado. E mais do que isso, venha receber o grande prêmio, a coroa da vida. Mas isso aí está mais para frente. Vamos lá. Peça, porém, com fé. Peça com fé em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, lançada pelo vento de um lado para o outro, ou de uma parte para a outra. Então, a pessoa que pede a Deus algo, e neste caso é pedindo sabedoria sem fé, ou seja, se você não tem certeza, você pede algo, mas ao mesmo tempo você não tem a plena certeza que Deus lhe dará livremente, naturalmente você será que nem a onda do mar, que é levada pelo vento de um lado e para o outro. Ou quer dizer, você sempre vai estar com o seu pensamento indo para um lado, para o outro, pensando, será que o que vai acontecer? Você nunca vai ter a certeza de que, a provação ela está sendo guiada, ela está sendo monitorada pelo Deus Altíssimo. E 2, você não vai entender qual é o objetivo dessa aprovação. Então, quando você pede sabedoria e ainda pede sem ter certeza, é claro que nós vamos entender também que Deus não dá a quem não tem certeza de que Ele é o Deus que pode dar toda a fonte de sabedoria. Ele que pode realmente dar um entendimento pleno.
do que nós iremos passar, de como passarmos e, no final de tudo, ter o gozo, a alegria de saber que passamos e o que tiramos disso, qual o ensinamento, qual a lição que tiramos disso aí. Então, é muito importante saber que quando você pede sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, peça sabendo, tendo a certeza plena de que Deus o dará livremente, de bom grado, e não o lançará em rosto a respeito. E aqui, no outro versículo, ele já deixa bem claro, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, porque naturalmente a pessoa sem fé, a pessoa que na verdade não tem certeza no próprio Senhor, não tem como receber algo, uma vez que ele não crê, ele não tem certeza que vai receber. Agora nós falamos sobre o homem de coração dobre. É inconstante em todos os seus caminhos. E é claro, nós estamos falando aqui de pessoas. Tiago está dando um ensinamento de pessoas que tinham a mente dobre, tinham o ânimo dobre, tinham o coração dividido, tinham a mente dividida. Ou seja, pessoa que não sabia o que quer, manquejava ou então sempre estava entre uma situação e outra. Ele nunca decidia. É por aqui que eu vou, é por esse caminho que eu vou trilhar. Mas sim, diante das provações, ele poderia mudar de opinião. Dependendo da provação, ele poderia pensar, não, eu acho melhor fazer dessa forma e não dessa outra. Poderíamos estar diante do Senhor, mas a provação está muito forte. A provação é muito difícil, talvez tenhamos que tomar outra atitude. Então é uma pessoa que não sabe como vai agir, ela está agora com um pensamento, daqui a pouco ela está com outro. A sua atitude varia conforme a natureza das provações. Então é a mesma coisa que a gente pensar, e aqui eu vou fazer uma analogia muito rápida, de um camaleão. Ele, ao mesmo tempo que está num ambiente, ele se molda a sua cor àquele ambiente. Então a pessoa, diante da natureza das provações, ele vai meio que se moldando, ele vai se colocando naquele caminho, e ele vai trilhando daquela forma. Então a gente entende, primeiro, que ele não pede sabedoria lá atrás, ele não vem perseverando, não vem tendo alegria de passar por essa provação, não vem passando por nenhuma das etapas que Tiago já vem dizendo. Então isso é muito importante a gente entender. Por final, eu queria falar sobre uma coisa muito interessante, que é no versículo 12, que fala: bem-aventurado o homem que suporta as provações ou a aprovação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, esse seria aí, para finalizar, e para rapidamente a gente falar sobre provação e tentação, para o vídeo não ficar longo, é que o prêmio final é garantido. Querido, a gente pode passar por momentos difíceis, e isso já foi dito por Jesus Cristo, que no mundo teríamos aflições. Mas ele fala uma palavra-chave: tende bom ânimo. Então, nesse momento, quando passamos pelas provações e suportamos, isso quer garantir que as provações não estão acima do que podemos suportar, mas aqueles que suportam, aqueles que realmente continuam e passam por essa provação, eles são aprovados, eles são ali confirmados e então recebem o grande prêmio, a coroa da vida, que então está destinada a todos que amam ao Senhor dos Exércitos. E eu tenho certeza que você é um destes que ama o Senhor e que com certeza está ansioso por essa coroa tão maravilhosa, por esse prêmio. Então, para fechar, vamos falar rapidamente sobre provação e tentação, para a gente sair e então deixar todos os queridos aí instruídos e abençoados a respeito do estudo. Provação, já sabemos que ele tem uma fonte, ele vem de Deus. Para qual objetivo? Ele vem para nos moldar o nosso caráter, vem para trazer com que venhamos a ser maduros e íntegros, vem para tentar trazer
você é um crente melhor, um cristão melhor, uma pessoa que vai saber servir a Deus em circunstâncias difíceis, não é somente fáceis, mas em circunstâncias difíceis você vai servir ao Senhor e mais do que isso, vai conseguir passar as suas experiências, aquilo que você teve como ensino para outras pessoas, é claro. Tentação, ele tem três fontes. Ele tem o nosso eu. Eu posso ser tentado porque eu mesmo busco a tentação. Eu sei que aquele caminho é errado, mas procuro ir por ele. Então eu estou tentando. E olha só, o mundo, ele também traz circunstâncias para nos tentar. Ele nos coloca diante de situações que nos tentam. E terceiro, é o nosso grande adversário. Aquele que esteve perseguindo, cercando Jesus Cristo quando estava no deserto. E estava ali tentando o Senhor, buscando o tempo todo. E o Senhor fala uma coisa muito interessante final. A Deus ninguém tenta. Ou seja, nós não devemos tentar a Deus. Então, por esse motivo, Deus não é a fonte de tentação, mas sim o adversário, o mundo ou nós mesmos. E qual é o fruto da tentação? Destruição. Ele vem não para provar o cristão, ele vem para derrubar. Vem para fazer o cristão cair. E assim vem fazer com que ele venha a ficar quebrado. Muitas das vezes sem condições de se levantar. Então, só para fechar, eu sei que o estudo hoje foi abençoador, mas foi longo. E eu quero pedir a você que tem gostado dos nossos vídeos, tem gostado dos estudos, que compartilhe, irmãos. Eu quero ver muitas e muitas e muitas pessoas entendendo a palavra do Senhor e sabendo que esse Deus é fiel. E mais uma vez, perseverando, você vai ser abençoado. Você suportando a provação, você vai ter a coroa da vida. Então, querido, compartilhe na sua rede social. Se inscreva e fale para outras pessoas. Para entender a palavra, tem muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis hoje, ou até mesmo precisam entender melhor. Se tem essas pessoas, se você as conhece, tá aí uma boa oportunidade de você passar o canal para elas. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu peço a Deus que a todos os queridos que estiverem vendo esse vídeo, aqueles que não estão passando no momento por alguma provação, ou aqueles que estão dentro de uma, eu peço sabedoria do céu para você e que você possa passar com êxito e no final dela possa estar alegre, porque o Senhor lhe trouxe grandes e ricas experiências. Então, que o Senhor vos abençoe mais uma vez com a paz de Deus.